carro a mais de 160 km por hora numa rua da capital Curitiba, onde a velocidade máxima permitida é de 60. Um grave acidente e a morte instantânea de 2 jovens. A tragédia comoveu e moveu muitas pessoas. Estamos falando do acidente provocado em 7 de maio de 2009 pelo então deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho. Acidente que dilacerou famílias paranaenses e sensibilizou tantas outras no país. Motivos não faltaram para tanta comoção. A vida de 2 jovens, um de 20 e outro de 26 anos, interrompidas, a dor dos familiares e amigos e o principal, as condições do acidente. Indícios de embriaguez, alta velocidade e um deputado ao volante. Pois é, a dor da perda e a luta por justiça é o que moveram Cristiane Yared, mãe de Gilmar Rafael Yared, à política. Ela foi a deputada federal mais votada do Paraná, ultrapassando 200 mil votos. Seja muito bem-vinda, é a nossa entrevistada do TPM desta semana. A gente está muito feliz de receber aqui, Cristiane. Encantada de conhecê-las. Esse lugar lindo, com gente linda, mulheres poderosas, né? Como é importante. A gente fica honrada de ter uma mulher, né, de garra, de fibra, batalhadora e, acima de tudo, mãe. Aqui a luta nossa, luta de nós mulheres mesmo, né? De cada dia, de lutar, não apenas para fazer com que a família fique melhor, mas a própria cidade, né? Essa é a luta, eu acho que de toda mãe, de toda mulher que se envolve com qualquer questão que seja política pura, que é aquela de ajudar o próximo, estender a mão. Então, nós somos dotadas de um poder diferenciado, né? Nós temos visão de nação, isso é muito bom. A Cristiane é uma outra mulher, principalmente pela tristeza, é claro, depois de 2009, mas que realmente toda essa comoção transformou a tua vida, né? Na realidade, a tragédia que invadiu, ela realmente é desestruturante, né? Normalmente, essas tragédias, elas desestruturam a casa inteira. A gente fala muito da mãe, né? Porque a mãe é que amamenta, que cuida, que está presente o tempo todo. Mas esses pais, o homem, ele perde 2 vezes. Ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. Porque numa tragédia dessa, você não quer mais viver. Então, essas mães, e eu me incluo, a gente só quer a cama, remédio, e a gente quer esquecer que aquilo aconteceu, mas não consegue levantar daquela cama. Há uma depressão muito séria, muito importante, que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Essas famílias precisam ser cuidadas. Eu compreendi isso, né, através da dor, porque na minha casa, minha mãe também enterrou um filho com 19 anos numa tragédia de trânsito, meu irmão faleceu, e eu aprendi com a dor da minha mãe, eu lembrei do que ela passou, e não quis transmitir para a minha família, porque não me dá o direito, né, de enterrar a família inteira junto comigo e com o filho que morre. Eu comecei a lutar contra toda a dor, contra a depressão, e é terrível, porque ela nos acompanha, vai acompanhar até o dia da nossa morte. A dor e a tristeza é algo normal dentro da casa de alguém que enterra um sonho. Filho é sonho. Não tem como, né? Não tem como. Eles são o motivo da nossa vida, o motivo de nós trabalharmos, de sermos melhores, né? É porque nós temos que deixar esse legado para esses filhos. Quando você enterra um sonho, você não precisa mais, não quer mais viver. Deputada, anestesiada pela dor ou movida pela dor? Movida pela dor. Movida, com certeza. Tudo que aconteceu após a tragédia me inflamou, né? Eu comecei a observar que tudo que ocorria em volta para poder tentar acalmar a situação, fazer com que a situação não parecesse tão grave, aquilo me inflamava. Eu tive centenas de testemunhos
De pessoas que se aproximavam e diziam, olha, está acontecendo isso, estão tentando fazer aquilo, vão colocar álcool e drogas no sangue do seu filho para que possa equiparar, né? Para que o causador não seja tão acusado daquilo que ele fez. Então, diminuir a culpa. Vamos diminuir, vamos aliviar um pouquinho, aliviar. deixar a coisa mais leve, né? Mas tudo aquilo começou a me dar, não apenas a revolta, mas a certeza que se eu lutasse, eu ia mostrar, né? Como o delegado falou, não sei como lhe dizer, mas provavelmente o culpado era o seu filho. Eu falei, o senhor não me conhece, não conhecia meu filho. Né? E como que foi receber essa notícia? Como que aconteceu? Você estava em casa? Eu estava dormindo, eram 2h30 da manhã. Né? Na portaria do meu condomínio, 2 agentes funerários. Eles queriam o DPVAT. E um deles falava comigo assim, mãezinha, seu filho está muito machucado no hospital. E eu virei para olhar o que o outro falava com meu esposo. Ele dizia, leva ela tomar uma água com açúcar, o menino faleceu. Daí eu falei, vamos ligar para a polícia, dê a ré. Nós estávamos de carro até a portaria. Falei, dê a ré, vamos ligar para a polícia. Ligamos, imediatamente fui atendida. O policial falou, olha, mãezinha, estou transferindo você para o corpo de bombeiros. E no corpo de bombeiros, o jovem que me atendeu baixou o telefone e falou, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. Ali começou o nosso calvário. Né? Meu esposo foi ao IML, não deixaram ele entrar. Não entre, pai, nós nunca vimos nada igual aqui. O rapaz falou, eu trabalho aqui há mais de 15 anos, eu nunca vi nada igual. O senhor nunca mais vai dormir, não entre. Aí o cunhado fez o reconhecimento do corpo. Né? 10 horas da manhã eu recebi um caixão caramelo, tinha alças prateadas e não podia abri-lo. Não sabia o que tinha lá dentro, as pessoas não me permitiam abrir, e eu chorei em cima de um pedaço de madeira, né? Nem sabendo se era o filho ou não que estava ali. E lógico, passado o tempo, eu tenho um relacionamento com Deus muito importante, que é o que eu creio que tem me sustentado. Né? Eu aprendi que no céu não tem placa de igreja, que Deus não procura líderes religiosos, que Deus não procura cantores maravilhosos, Deus procura amigos. Então, é importante ser amigo de Deus na hora da angústia, porque a hora da angústia vai chegar para todo ser humano, não tem saída, é a lei da vida. Né? O sofrimento é a lei da vida. E quando eu passei por esta dor tão grande, eu me aproximei muito de Deus. E eu acredito que foi isto que me sustentou, sabe? Que me mostrou que eu poderia lutar por outros. Que o filho que foi enterrado não foi enterrado, foi plantado. Né? Após um ano, eu criei uma instituição chamada Instituto Paz no Trânsito. É uma ONG, né? Nós transformamos as vidas. É algo magnífico que acontece. Cristina, você já tinha parado para pensar de tanta brutalidade, de tantas coisas horríveis que acontecem no trânsito antes da tragédia com teu filho? Você tinha... Nunca. É porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Acontece no vizinho. Eu sempre digo, o problema é em Brasília, o problema é lá no Palácio Iguaçu, o problema é lá na Assembleia Legislativa. No vizinho, na minha casa, distante da gente, não vai né? acontecer. Né? E, infelizmente, acontece. E é algo tão sério, porque nós não nos tocamos. Que quando nós não nos importamos com o outro, a tendência é a dor do outro nos alcançar. Né? Então, e alcança. Né? Hoje, no país, nós temos uma morte a cada 10 minutos no Brasil. Enquanto estamos aqui conversando, há uma sequela por minuto no trânsito brasileiro. O que ocorre? Estrangula a saúde pública, que já é um problema. Estrangula, porque de cada 10 leitos, 7 aqui no Sul são culpados com acidentados de trânsito. No Nordeste, de cada 10 leitos, 9 são culpados com acidentados de trânsito. Porque antes você não estava de jegue, esses altos índices, a gente... É verdade, de jegue. Eles pularam do jegue para a moto. Sim. Caiu do jegue, ninguém se machucava. Cai da moto, são a 60, a 70, a 120, eles estão. E estão com a família inteira. Né, sem na capacete? Moto. Sem capacete, sem nenhum equipamento de segurança. Às vezes alcoolizado, né, às vezes drogado. Então, e esses altos índices de acidentes no trânsito, de mortes... Na sua experiência, nesse teu trabalho que você tem feito muito legal em Brasília, o que vocês diagnosticaram? Qual é o principal motivo? É a imprudência? É a bebida? O celular hoje que... O celular hoje na realidade, o maior problema que nós temos hoje no trânsito mundial é o celular. Ele mata 7 vezes mais que a bebida alcoólica. Os números são impressionantes. Assustador. Impressionantes. Isso vai dizer como é que vocês têm esse número. As pessoas morrem com o celular travado na mão. Acontece o acidente e ela trava, é automático. Né? Com a pancada a pessoa trava.
E mesmo porque nem todo mundo que bebe dirige, mas todo mundo que dirige tem um celular. Então, isso é um problema seríssimo. Mas o ator principal de toda essa história é a velocidade. A velocidade é o maior problema que nós temos no mundo. Nada consegue desassociar da velocidade. É a bebida e velocidade, é a droga e velocidade, imprudência e velocidade, imperícia e velocidade. Né? Tudo está ligado à velocidade. Hoje, o celular mata muito porque ele consegue absorver a atenção. E tem um estudo francês que diz que, em média, são 23 segundos. A pessoa está dirigindo, toca, ela olha para frente. Ela olha novamente e olha para frente. Na terceira olhada, a mensagem prendeu ela. E aí ela acha que está tudo bem, só que ela não está enxergando mais nada do que está acontecendo ao redor dela. E aí nós temos atropelamentos, né? Principalmente de idosos. Né? O estado do Paraná, olha, um número assustador que não é revelado, viu? De cada 10 idosos, 6 morrem no trânsito. Nossa, alto. É muito alto, gente. O estado do Paraná é o estado que mais mata de 0 a 19 anos. Por quê? Mas e por que tem tanta lei? Existem as leis, né? Muitas delas são rígidas. O que falta? As pessoas não mudam comportamento, esse é o problema. Como você faz uma pessoa mudar comportamento? De que maneira? Quando você faz com que ela seja pertencente a uma causa. Eu fui visitar uma usina de reciclagem. E olhando aquelas mulheres lavando aquelas coisinhas e separando. Onde isso? Em Curitiba. Curitiba. Fui visitar aquela usina. E quando eu saí dali, eu era pertencente àquela causa. Porque eu tive conhecimento, eu conversei com elas me explicaram e eu fiquei pertencente àquela causa. Hoje, aquela abinha do leite que eu corto do plástico, eu separo no lixo que não é lixo. Porque eu pertencia àquela causa. O que ocorre? Nós não temos conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem pertencimento. E só se muda comportamento com pertencimento. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer com que a sociedade sinta ser pertencente ao trânsito. Ela é pertencente a esta luta. Ou ela é o motorista, se não é motorista, ela é passageiro. Não é motorista, não é passageiro, é pedestre. Ache um outro espaço para ela estar. Não existe. E o trânsito, nós estamos em trânsito o tempo todo. Saiu de casa, pisou, fora da porta, você está em trânsito. Mas o que ocorre? A mãe e o pai, vamos fazer compra hoje. Vamos fazer uma compra. Vamos ao parque. Vamos ao shopping. A mãe e o pai de cinto. O filho, 10, 15, 20 anos, completamente solto no banco de trás. Não usa cinto. As crianças, você vê hoje a mãe levando os filhos para a escola, todo mundo solto. Acidente não tem hora para acontecer. E numa pancada, numa colisão, eles são jogados. As estatísticas são horrorosas. Né? Quando se fala em números, assusta realmente um país gastar 56 bilhões de reais, não é milhões, 56 bilhões de reais com tragédias de trânsito por ano. Alguma coisa está errada. O que ocorre que a gente não consegue enxergar? Que nós estamos em guerra, que precisamos agir rápido, porque a Organização Mundial da Saúde me chamou e falou, deputada, se vocês não fizerem nada até 2020, se o governo brasileiro, os governos de vocês, não fizerem nada até 2020, cada família brasileira irá enterrar um filho no trânsito. É isso que vocês querem? Então, o que me resta? Eu viajo o Brasil, mas a minha preocupação é o meu estado, é o meu povo. Então, eu viajo o estado. Eu já dei mais de 2.000 palestras. E quando eu consigo, eu chego a dar 3, 4, já dei 5 palestras num dia, de 1h15, 1h20. E são palestras de impacto, onde eu mostro a realidade, as histórias reais dessas famílias que tinham filhos que enchiam a casa de alegria e hoje estão enchendo os cemitérios. Então, é necessário trazer à população, à sociedade, o que acontece de real. O que é isto que estamos vivendo? Né? Que silenciosa guerra, que morte que entra pelas frestas das casas, nas madrugadas, nas manhãs. Né? Que é isso? Que é isso que entra devastando, porque devasta. Cristiane, você acha que falta um pouco, porque assim, as famílias valorizam presenteio com carros, né? Os filhos por uma faculdade conquistada, etc. Mas
falta um pouco dos pais, talvez, exemplos, a conscientização. Ensina a criança no caminho que deve andar até ficar velha, não se desviará dele. O que ocorre? Hoje nós vemos o pai molhando a chupeta do bebê na caipirinha. E coloca, ai, que engraçadinho. A criança faz caretinha, ai, dá um pouquinho de cerveja. Não pode passar vontade, eu já ouvi isso. Gente, não existe isso. Tem pessoas que dizem, eu dirijo melhor quando eu bebo. Mentira, ninguém dirige melhor, querido. Qualquer quantidade de álcool, não sou eu que falo. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, eles falam. Os médicos dizem, qualquer ínfima quantidade de álcool dentro do corpo humano, nós não fomos preparados para beber. Nosso corpo não foi preparado para isso. Né? Então, qualquer quantidade de álcool no corpo terá alteração. Não tem como. Meia taça de vinho fará que você freie 7 metros adiante. O que são 7 metros? Um ponto de ônibus inteiro. E depois? Vai fazer o quê? Chorar? Ah, mas eu não saí com a intenção de matar, dona Cris. Alguém sai com a intenção de morrer? Então, enquanto nós não compreendermos, né, que esta é uma luta de todos, não escapa ninguém. Nós não vamos ter essas mudanças necessárias. O instituto que que a deputada acabou criando, né, o Instituto Paz no Trânsito, em Curitiba, tem o intuito não só de dar apoio, né, às famílias, mas também recuperar, os infratores? Tem como fazer isso? Tem, é maravilhoso, é magnífico e é possível. Conseguem ver resultado nisso? Nós, em 7 anos, atendimento de 4.000 infratores, nós não tivemos reincidência. Eles entram no E quais são os relatos? São magníficos. Por exemplo, eu entrei um dia num núcleo que nós estávamos trabalhando com eles e tinha um senhor de terno muito bem arrumado e eu passei por ele falou, puxa, a senhora não vai nem me cumprimentar e assim, não vai me abraçar? Eu olhei para ele e falei, não acredito que é você. Eu achei que era uma pessoa nova, estava ali, cumprimentei assim, né? Tudo bem, tudo bem. Daí eu falei, não acredito que é você, fulano. Ele falou, pois é. E olha, eu passo na frente do bar e falo para eles, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E eu todo de terno arrumado assim, dona Cris, eles falaram, o que é? Virou crente agora? Daí eu digo para eles, não, agora eu sou um homem decente, né? Eu sei o que eu estou fazendo agora. Então, são relatos bonitos, relatos, por exemplo, que são os mais emocionantes, são as vidas que nós salvamos, são os mais emocionantes. Nós temos um trabalho muito bonito que chama Motorista Cegonha. A gente empresta o bebê conforto, a criança atinge a idade, né, de sair do bebê conforto, ela devolve o bebê conforto para a instituição e recebe a cadeirinha. E daí a mesma coisa, deu a idade, ultrapassou, né, a cabecinha já está saindo, tem que trocar pelo elevado. Uhum. E os testemunhos são lindos, porque é um trabalho muito bonito do Instituto, e os testemunhos são assim, a cadeirinha que a senhora me emprestou salvou a vida do meu filho. E eu encontro as pessoas na rua, elas me abraçam. Nós tivemos um acidente frontal, né? E o meu filho estava na cadeirinha e eu estava de cinto, coisa que eu nunca usei. Depois da sua palestra, eu não deixo mais ninguém entrar no meu carro sem usar o cinto de segurança. E nós fomos salvos porque estávamos devidamente protegidos. Então, são esses testemunhos que nos fazem compreender que há esperança, que dá para mudar. Essas pessoas, ontem mesmo encontrei uma jovem, ela falou para mim assim, deputada, a senhora não vai lembrar de mim, porque eu assisti uma palestra tua tem 5 anos. Eu não era deputada na época. Ela falou assim, a minha vida mudou de lá para cá completamente. Eu nunca mais consegui dirigir sem colocar o cinto, eu não encosto no celular, eu paro, quando o sinal amarela eu paro, eu não aproveito mais o sinal, eu nunca mais parei em cima da faixa. Beber, então, eu até posso beber, mas já saio de casa ou com o táxi ou com o Uber, eu já saio de casa. Não levo o meu carro. Não é possível. Eu vejo assim, eu tenho um filho pequeno, de 5 anos e meio, e eu acho muito legal que eles vêm com essa questão do trânsito. Mamãe, no amarelo não pode passar, isso, então né? você não tem como dar né, aquela escapada por bem ou por mal. Você coloca a mão na consciência, nossa, eu estou recebendo uma aula aqui do meu filho, né? E a gente quer falar dessa questão da educação, como que os pais podem agir, mas a gente vai dar um rápido intervalo e a gente volta já com esse papo gostoso aqui.
just wanna touch your face. Take me straight to outer space. Come lay with me in our treasure trove. Kids don't know what it's like to fall so far. Cracking your code, nothing was trust. You were a stranger. Shifting them all, breaking them all. Where did the rain go? Kiss me with your eyes open, so you could see me when I'm melting. Kiss me with your eyes open, they dilate when you hold me close. Kiss me with your eyes open. It's been a while since I thought about you. It's been a while, have you thought about me too? I'm meeting him at the place that we used to. It's been a while since I thought about you. God, he almost looks like you in the dark, sitting in the same corner at the bar. Yeah, we took so many shots, we went too hard. God, he almost looks like you in the dark. He ordered a drink before I could notice that Jack and Coke brought us into focus. I took a sip, it tasted just like it used to. E a gente está de volta aqui nesse bate-papo gostoso no Tudo por Mulher, falando sobre esses perigos do trânsito e a bandeira sua, né, deputada, que é justamente essas mortes, esse perigo, como você disse, que mata mais do que tantas outras coisas, né? Hoje o trânsito é o trauma que mais mata no mundo. Nada se equipara. E nós temos o trânsito mais violento da América do Sul. Infelizmente, nós já somos comparados à Índia, né? A Rússia, mata muito, muito, muito. Então, nós precisamos mudar comportamento. Precisamos mudar, nós não temos outro caminho. Nós chegamos, na realidade, quase ao fundo do poço, né? Que a tendência é 2020 chegar ao fundo do poço. Não precisamos chegar no fundo. Não precisa um filho de cada família morrer para que algo seja feito. Não precisa ter um filho morrer para que você se conscientize e mude seu comportamento no trânsito. Né? É algo que é possível fazer. Não dói, gente, não dói. Ah, mas meu filho grita. Quando eu coloco ele na cadeirinha, deixa ele gritar. O meu grita. Sabe? Porque é melhor ele gritar ali e uma hora ele acostuma, uma hora ele vai parar de gritar, do que você ter que chorar depois, lá, né, na frente, no cemitério, numa lápide. É muito triste. E a educação é a base mesmo, é a de base. Tudo. Isso, a gente Eu vê sempre muito digo, nós essas estamos na direção errada, né? Nós despejamos dinheiro na saúde, porque obviamente precisa, né? Mas nós esquecemos da educação. Então, a educação ela é preventiva, sempre. Toda a educação ela é preventiva. Você ensina a criança a lavar a mão, ela não vai ficar doente, não vai pegar bactéria, vai se alimentar, lava a mãozinha antes. Vai comer uma fruta, lava a mão. Você ensina a criança. Se você ensina a criança, ela é um adulto consciente. Ela vai continuar. Né? A tendência é essa. Obviamente que pelo caminho sempre nós temos aí alguns que, né, escapam. Normal. A gente sempre fala aqui, Cristiane, que educação requer dedicação, né? É um caminho longo e, inclusive, o trânsito não está longe disso, né? Exatamente. É um trabalho realmente que você precisa estimular todo dia os De filhos formiguinha, para tentar mudar e mudar a sociedade. Mas, na tua opinião, com relação à justiça, também não é algo que precisa ser revisto? Porque a gente vê tão poucos casos e dificilmente as pessoas ficam presas por um crime de trânsito. Não são punidas, né? Não são punidas e o carro não deixa de ser uma arma, a pessoa sai por aí matando. Você sabe que a legislação brasileira, ela não é assim, você vai dizer assim, ela é fraca, ela é falha. Não, não é. O nosso maior problema é que nós temos uma excelente, as leis são excelentes, inclusive são as melhores do planeta. As teorias ótimas. É que elas não são aplicadas. Nós não temos a educação de trânsito, nós não temos fiscalização, né? O país não comporta ter mais agentes para poderem estar nas ruas fiscalizando. Então, esse contingente é
pouco, muito pequeno. Você vê que nós temos na Polícia Rodoviária Federal 10 mil agentes. Isso é um absurdo, gente. Olha o tamanho desse território. Teríamos que ter pelo menos 10 vezes mais. Sendo que não é só trânsito que eles fiscalizam, né? Exatamente. E que nem eles me falaram, hoje, o nosso trabalho é trânsito, porque não para, né? Não para as mortes, os acidentes, não param. Mas eles, lógico, eles estão lá, fazem um trabalho magnífico. Heróis, heróis. Mas o que ocorre? A legislação é boa. Ok. Então, mas não se fiscaliza. Se não se fiscaliza, não se pune. E quando se precisa punir, não se pune, porque a lei não alcança. As brechas, a nossa Constituição, ela permite que essas leis tenham muitas brechas. Às vezes, até 35 recursos. Então, se imagine... No teu caso não foi diferente, inclusive, não, né, Cristiane? E, inclusive, se for marcado o júri popular agora, que nós pretendemos, que se Deus quiser será marcado, né, para os próximos meses. 8 anos, né? 8 anos, após 8 anos. Mas o que ocorre? São milhares de casos, milhares. Né? Às vezes a pessoa fala, eu votei em você para você resolver o teu problema. Não, meu amor, você votou errado. Eu não estou lá para isso. Hoje eu estou deputada, eu não sou deputada, eu estou deputada para poder lutar pelo teu filho, né? Pelos teus. Porque no meu caso vai, a justiça ela vai, às vezes é lerda, lenta, mas uma hora ela vai chegar. Mas eu preciso salvar vidas aqui, na ponta, né? Porque eu posso atender as famílias, mas se continuarem os infratores, se nós não mudarmos esta realidade, as mortes continuam. Então nós vamos estar atendendo sempre o último estágio, que são as famílias. Não, entra lá no hospital, vai para a construção civil. Hoje esses operários de construção civil, é terrível, porque todos eles têm ou moto ou carro, mas não têm habilitação, não sabem ler. Então tem que ser atendidos. Nós temos que entrar aonde tiver um espaço, nós temos que entrar para ali tentar salvar aquelas vidas. Deputada, você diz que você não enterrou um filho, mas que você plantou, né, um filho. Você viu isso na sua votação expressiva em relação a tantas outras pessoas com essa sede mesmo de plantar, de ir em busca para colher algo melhor no trânsito futuramente? Você, quando foi a deputada mais votada do Paraná, você viu esse reflexo? Né? Essa expressão... que é um voto de opinião. A minha campanha foi, eu acredito que foi a campanha mais barata do Brasil. Não tinha carreira política, Gente, eu era uma confeiteira. Eu sou filha de desembargador. Meu pai era um homem espetacular. Meu pai tinha 42 cursos universitários. Meu pai falava 8 línguas, era um homem espetacular. Se tornou um pastor e esse legado ele deixou aos filhos. O meu sonho era ter sido juíza. Ele dizia, isso não é carreira para mulher. Você não sabe o que você está falando. Vai tocar piano. Né? Então, o sonho dele era que eu tocasse em Londres. E nem piano tem em casa, né? Porque chega aquela história, né? Eu tinha vontade, às vezes, de jogar o piano pela janela. 8 horas de estudo por dia. Aquilo é uma loucura, né? Eu já não toco mais nada, né? Te brinca hoje. Mas ali foi colocado em nós o desejo. Porque o meu pai, como era um homem muito influente, nós recebíamos, né? Nós recebíamos em nossa casa políticos. E ele dizia assim para mim, você sabe, minha filha, qual é o maior problema deste país? Na questão política, é que quem pode não faz e quem quer não consegue fazer. E é uma realidade. Né? O que falta é vontade política. Vontade, sabe, aquela história do faca na bota, sangue nos olhos. Então, você tem que querer, você tem que fazer, você vai em busca, é possível. Mas eu vi o filho, o fruto do filho, não foi nem nas eleições. O fruto do filho, eu vejo quando eu dou uma palestra que seja para 10 pessoas, ou para 5.000 pessoas, como eu já dei. E você vê o filho no olhar daquela pessoa que derrama uma lágrima, que se emociona, que me abraça no final daquela palestra e diz, você mudou a minha vida, eu vou mudar meu comportamento. Aí eu vejo o fruto desse filho e já enxergo uma árvore frondosa, né? Eu já vejo uma árvore onde outras pessoas se alimentam desse fruto, porque já não está mais na semente. A semente foi plantada lá, naquele dia, né, difícil, foi muito difícil. Para qualquer mãe, para qualquer pai, a volta para casa,
quando você sai do cemitério, a volta para casa, ela é algo inacreditável. Porque você se confronta com todos os teus medos, com toda a tua vida, com todos os teus porquês, por quê. Né? Você confronta muitas vezes Deus, você confronta a justiça e você quer saber como aquilo pode acontecer com Comigo. você. Eu sou uma pessoa boa, todos somos bons. O problema é que nós não somos bons o suficiente para nos importarmos com os outros. Porque se eu tivesse me importado antes, se eu tivesse me levantado antes, num grito, chega de mortes no trânsito, vamos juntar as famílias que perderam, mesmo sem ter perdido, né? Nós teríamos aí hoje um número menor de mortes. Porque tem coisas que realmente não tem como, né? Meu filho, por exemplo, lá é um aclive para um declive no local. Como eles vinham fazendo um racha em alta velocidade, né? Quando chegou no topo, o carro do deputado, que estava do lado esquerdo, ele levanta 1,5 metros do chão. E o meu filho já havia convertido. Meu filho não ultrapassou na frente do carro do deputado. Ele havia convertido, estava a 40 metros descendo. E lógico, que sobe tem que descer. Como ele saiu do chão, ele caiu sobre o carro do meu filho. E daí, lógico, foi uma tragédia de proporções assustadoras. Por quê? Porque meu filho morreu na quinta, domingo era Dia das Mães. E no Dia das Mães, eu tinha uma empresa de alimentação. E nós fazíamos as grandes festas da cidade. E era Dia das Mães, nós estávamos cheios de encomenda. E eu sempre trabalhei dentro das cozinhas. E como eu tenho belas artes, eu tenho os traços livres, eu que desenhava em cima dos bolos. E fazia todas aquelas mensagens. Mamãe, você é linda, eu te amo, você é 10, Feliz Dia das Mães. Essas coisinhas, com florzinhas, com enfeites. E a minha gerente ligou e falou assim, Dona Cris, a senhora não precisa vir, fica aí. Né? A gente sabe que você está ferida, fica aí. Falei, não, imagine. Né? Eu sei que eu vou rever meu filho na eternidade. Eu sei disso. Eu vou, essa vida vai passar. Eu faço o que tem que fazer, essas encomendas, depois eu volto a descansar. Quando eu entrei na cozinha, eu já estava preparada, tinha feito a higienização, liguei todos os aparelhos para prepararem as coberturas, tudo. E aquele silêncio na cozinha, lógico, né? Mas não sabiam o que dizer. As pessoas não sabem o que dizer para você nessa hora. E eu estava ali em silêncio, eu estava muito machucada. Entrou o senhor que cuida dos carros e falou assim para mim, eu não tinha visto o jornal, eu não tinha aberto a internet, eu não sabia de nada, só foi me entregue um caixão lacrado. Não abra porque o rosto dele está muito machucado. Ele falou bem assim para mim, ai, Dona Cris, que duro, né? Eu falei, você viu, seu Sérgio, que difícil isso. Pois é, mas a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro? Nossa. Gente, aquilo para mim me desestruturou. Foi algo assim, a única coisa assim, imediatamente eu entrei em choque. Foi a primeira coisa assim, e aquilo assim, o fundo escureceu e ele veio escurecendo tudo, as laterais, o piso, tudo ficou escuro. E a minha mente produzia a cabeça do meu filho num canto. Ela produzia, eu enxergava uma cabeça e era a cabeça do meu Rafael. Tava lá. E aquilo me deu falta de ar, mal-estar, e eu tive uma das experiências mais impressionantes da minha vida. Por isso que eu digo, é importante ser amigo de Deus. Eu ouvi uma voz, ela ecoou dentro de mim e foi, eu acho que é uma das razões porque hoje eu estou aqui. Aquela voz falou muito mansamente comigo, ela falou assim, filha, acalma o teu coração, a joia está comigo, a caixa não tem importância. Naquele momento, aquilo foi como se eu tivesse tomado um copo d'água fresca num dia quente, me refrigerou, aquilo entrou, acalmou a minha alma, e eu falei, é verdade, Deus, a caixa não tem importância. Se a joia está contigo, a caixa não tem importância. E ali eu comecei a compreender, eu falei, tem algo preparado, há um propósito, é uma missão, e é uma missão. Eu sempre digo, não posso trazer o filho de volta, mas vou salvar o teu, eu vou lutar para salvar o teu. Que assim seja. Olha, não tem como não se emocionar com esse teu relato, com essa tua história, não tem como a gente não se comover com tudo isso, principalmente quem é mãe, né? Quem é não mãe, tem isso. Mexe com a gente, Mexe. né? Porque os filhos são o que de melhor que a gente tem. E a gente quer o melhor para eles. Eu digo que tem mãe que enfrenta, mãe e pai, né? Enfrentam 2, 3 jornadas de trabalho. Não é por ele, é pelo filho. Ele quer dar o tênis que ele não teve. Ele quer pôr o filho no inglês que ele não conseguiu fazer. Né? A melhor roupa, ele gostou daquilo. Um bom brinquedo, uma comida diferente da mesa.
a gente faz de tudo pelos filhos, né? Os filhos sempre serão o melhor de nós, se soubermos criá-los, né? Tem uma passagem na Bíblia muito interessante. Ela diz assim que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro. Se você for um bom arqueiro, ele alcança o alvo. Lança teu filho, né? A flecha vai alcançar o alvo. Então é muito bonito isso. Nossos filhos são flechas. Vamos ser bons arqueiros, lançá-los ao alvo certo, né? Nossa, legal, eu acredito que nós temos muita coisa boa para colher nesse país. Para a gente fechar, eu só queria que você realmente desse uma mensagem sobre essa questão do trânsito que mata, que é preocupante, para realmente sensibilizar as pessoas que... Principalmente para as mães, né, Eliane, que é o nosso público-alvo, são as mulheres. Sim, as mulheres. Que elas façam a sua parte, de repente, quando vê o marido bebendo, de colocar a família inteira dentro do carro, né? Ocorre muito isso, né? Que todos estamos sujeitos, né? E o filho, principalmente. Ensina teu filho. Eu quero deixar uma mensagem para você, meu amor, que nos ouve, que nos vê, que... Sabe, a luta, ela não é só minha. Não é a bandeira da dona Cristiane Arede que perdeu um filho. É a tua bandeira, é a tua luta que está com o teu filho. Né? Essa bandeira, essa luta é de todo cidadão que acredita. Então, pelo amor de Deus, por favor, né? Faça com que teu filho use os cintos de segurança no banco de trás. Se você estiver dirigindo, não mexa no celular. Coloca teu bebê no bebezinho conforto, na cadeirinha, faça a tua parte. Uma vez uma mãe falou assim, a senhora sabe quanto custa, né? Uma cadeirinha? Eu sei o valor do terreno no cemitério, né? Do caixão, isso eu sei. Quanto custa uma cadeirinha? Põe a cadeirinha no teu carro, tá? Não mexa. Tá? E óbvio, se for beber, você pode beber o que você quiser, não foi proibido beber, mas não dirija. Faça a tua parte. Eu tenho certeza que juntas, eu preciso de um exército, não adianta. Preciso de um exército. Preciso de você, preciso do teu filho, do teu marido, preciso que mudem comportamento. Então, é um exército mesmo. Venha conosco, venha comigo nessa causa. Vamos mudar esse país. Né? É direito nosso receber nossos filhos em casa. E não tem como a gente não se solidarizar com você, né, nessa causa. Gente, o TPM de hoje fica por aqui. Um super beijo. Semana que vem a gente está de volta. Or can I be the one to hold you down? People trying, but I think I found out how to be the one to hold you down. It won't be easy, but I'll tell you now. Baby, you got it all. You got the mind, body, spirit, and soul. Baby, you gotta know. You got the mind, body, spirit, and soul. Baby, you gotta know. You got the mind, body, spirit, and soul. Baby, you got it all. You got it all. Oh. Baby, don't play. I want you in every way. You make my heart want every taste. TPM. Apoio. Saraiva de Resende Construtora. Nossos diferenciais, sua qualidade de vida. Brisa Mitsubishi. Faça um test drive no New Outlander e conheça o crossover na sua essência esportiva.